Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Onde você estiver, curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, antes de tudo, nós te pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que permaneça nesse local conosco, porque nós queremos aprender, Deus, compreender no que diz a Tua palavra, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos estar com corações abertos, ó Pai, para compreender, ó Pai, a Tua palavra. Use, ó Pai, a cada um aqui nessa noite, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém, amém, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos adentrar o livro de 1ª e 2ª Crônicas. É um livro maravilhoso, maravilhoso, até que você o leia, né? Eu já passei por algumas partes de Crônicas, mas quando você pega a palavra para meditar, é maravilhoso. E de forma panorâmica a gente vai entrar nessa passagem linda. 1ª e 2ª Crônicas, eles eram originalmente um só livro. E como a autoria desse livro não está explícita, não mostra como as cartas de Paulo, né, que ele escreve, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Esse livro de 1ª e 2ª Crônicas não tem explícito o seu autor, mas muitos teólogos se referem ao autor desse livro de Crônicas como o cronista. Amém? No entanto, a antiga tradição judaica do Talmud afirma que quem as escreveu foi Esdras. Depois de 1ª e 2ª Crônicas, nós vamos ver o livro de Esdras. Então, eles atribuem, através do Talmud, a autoria do livro de Crônicas a Esdras. Talmud, meus irmãos, é o manancial bibliográfico do judaísmo rabínico. Ele foi criado na era helenística da história judaica. Quem iniciou esses compilados foi um príncipe rabino chamado Yehuda, nome feio, nos anos subsequentes à destruição do templo de Salomão. Além do Talmud, os versículos finais de 2ª Crônicas, eu já vou pedir para você ir lá em 2ª Crônicas, lá no finalzinho, lá no capítulo 36, versículos 22 e 23, enquanto você abre, eles se repetem sem sequer tirar uma vírgula do início do livro de Esdras. Nós vamos ler então 2ª Crônicas, capítulo 36, versículo 22 e 23. 2ª Crônicas 36, do 22 ao 23. Na minha tradução isso é escrito assim: no 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito esses termos. E esses são os termos. Assim declaro Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir-lhes um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês permanecer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com você. Então, no finalzinho do livro de 2ª Crônicas, a gente vê um decreto do rei Ciro. Ele declara que todos os que que adoram ao Deus de Israel, que retornem para Jerusalém. Eles estavam exilados lá, meus irmãos. Aí ele vai emitir um decreto liberando esse povo para a tribo de Judá para adorar. Amém? Agora, lá em Esdras, vamos avançar um pouquinho, partir para o próximo livro. Esdras, capítulo 1, versículo 3. Olha o que Esdras escreve, meus irmãos. No 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá,
qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor. E o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, aliás, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Irmãos, pode ser que existam algumas divergências em relação à tradução, mas nos escritos históricos é a mesma coisa. Não existe diferença do final de 2 Crônicas com o início de Esdras. É a mesma coisa a gente recortar uma página, ou a gente dar um Ctrl+C, Ctrl+V e colar no próximo livro. É o mesmo texto. Grandes estudiosos afirmam que o livro de Crônicas e Esdras, um dia na história, era o mesmo livro, a mesma obra. Eu achei isso incrível, incrível. Como nós estamos falando de Esdras, vamos falar um pouquinho sobre ele. Esdras foi um sacerdote que liderou o segundo grupo de israelitas que retornaram da antiga Babilônia no ano de 457, e ele foi um rapaz, um cara que sucedeu Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, gente. Meu Deus. Esdras, ele era escriba. O que ele fazia? Ele copiava, ele era um copista, ele copiava a lei de Moisés, ele redigia a lei de Moisés. E ele teve como mestre um camarada chamado Baruque, que era amigo do profeta Jeremias, ou seja, era um cara qualquer, né? Glória a Deus. A data que esse livro foi escrito, meus irmãos, é impossível nós datarmos um período exato, é impossível, mas bem provável que o livro de 1ª e 2ª Crônicas, na verdade o termo correto é o livro das Crônicas, tá, meus irmãos? Porque não havia separação. Então um período mais ou menos bem aproximado seria o século V a.C., porque registra o último acontecimento, que foi o decreto do rei Ciro, rei da Pérsia. Amém? Glória a Deus. Está claro, meus irmãos? Glória a Deus. As características literais. Achei incrível isso. O livro de 1ª Crônicas se concentra em alguns aspectos religiosos e culturais de Israel. Ele descreve detalhadamente a construção do templo, metro por metro, material, tudo de forma muito detalhada, quando passa para Salomão para fazer a reconstrução desse templo. E o estabelecimento do culto a Deus, isso aqui é incrível, meus irmãos. O culto, nesse período, era um culto que o louvor, que a adoração, era por instrumentos musicais. Não havia um culto vocal, uma canção, alguém cantando. Era através de instrumentos de exposição da palavra de Deus e oração. Achei incrível isso também. E foi tudo descrito de forma minuciosa. 1ª Crônicas enfatiza também a importância da obediência às leis e a centralidade de Deus como único Deus, o único ser a ser adorado. E essa passagem que fala sobre o registro da adoração no templo, gostaria que você abrisse em 1ª Crônicas, capítulo 16. Como eu disse, a adoração, a celebração a Deus eram através de instrumentos, apenas instrumentos, orações e exposição das Escrituras. Olha o que Esdras fala aqui, meus irmãos. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou a Asaf e os seus parentes de louvar ao Senhor com salmos de gratidão. E ele fala, dá um modelo: deem graças ao Senhor, aclamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegrem-se os corações dos que buscam o Senhor. Então aqui é a introdução da adoração vocal, verbal no caso. Amém? Achei isso incrível, meus irmãos. Uma outra característica das crônicas é a de retomar a história do povo de Israel. O autor desse livro, meus irmãos, ele faz uma visita no livro de 1ª e 2ª Reis. Porém, ele não relata nessas crônicas as coisas negativas. Um exemplo é o relacionamento de Davi com Betseba. Ele não relatou isso nessas crônicas.
Por quê, meus irmãos? Grandes historiadores, grandes estudiosos dizem que é uma forma de não ativar na mente das pessoas que seguiam a Deus naquela época uma espécie de infidelidade a Deus. Ele não acreditava que era saudável que o povo que seguisse a Deus olhasse para os relatos de Davi como rei e o que ele fez de errado na época. E nós sabemos que por mais que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, ele é um camarada que errou muito. O pastor Elvis, ele fala muito que Davi, existe um motivo dessas coisas negativas estarem na Bíblia. Deus não escondeu, por mais que a palavra de Deus ela seja inspirada, Deus ele não escondeu isso que é necessário para ver que os homens são falhos, e somos. Só que Esdras, de uma forma, talvez ele tenha olhado para aquele povo, ter visto histórico, porque Deus ele vai lá e resgata, manda o libertador, aí a graça de Deus cai sobre aquele povo, aí quem está conduzindo aquele povo morre e o povo volta para as velhas práticas. Talvez ele chegou no senso e falou assim, olha gente, talvez isso aqui não vai ser saudável colocar. E ele não contou isso, ele não registrou. E isso alguns atribuem como algo negativo, outros atribuem como algo positivo. E, de verdade, quem sou eu, como Esdras, né? Quem sou eu para falar alguma coisa sobre ele? Amém? Tema e mensagem desse livro de Crônicas. O tema central do livro de Crônicas é fidelidade de Deus, a aliança com o povo de Israel e a obediência do povo para com o seu Deus. O livro ele enfatiza que as bênçãos de Deus é totalmente vinculada à obediência às suas próprias ordenanças, e de fato é. Desde que Deus é Deus, desde que Ele colocou o homem no jardim, a forma de você ser alcançado por Deus é através da obediência, não tem como. E aqui nesse livro de 1ª e 2ª Crônicas, o escritor ele enfatiza de forma veemente que nós precisamos obedecer e observar as leis do Senhor. Amém? O livro enfatiza a obediência. Além da fidelidade de Deus e a obediência do povo, 1ª Crônicas enfatiza a importância de uma liderança justa e piedosa. E eu achei isso aqui incrível também. Contexto histórico. Durante essa época, o mundo antigo estava sob o domínio do Império Persa. Irmãos, esse Império Persa não era apenas uma milícia. Tanto é que a gente vê o decreto do rei Sírio, do imperador Ciro. Eu falei Sírio, misericórdia. Ele fala que Deus deu para ele, colocou em suas mãos todas as nações da terra. Então esse camarada não governava só Lagoa Santa, Baldim, sabe? Ele governava um mundo, era o império que governava o mundo todo. E o povo dessa época, eles estavam sob o controle do Império Persa. E tudo o que restou dos gloriosos reinados de Davi e de Salomão foi a pequena província de Judá. Então Judá aqui, ela não é mais uma monarquia, não é mais um império onde o Senhor regia de braços fortes, sabe? Que você via a benevolência de Deus, mas o que imperava sobre o povo de Judá era o Império Babilônico. Agora esse povo de Judá, da tribo de Judá, eles são agora um grupo de ex-exilados. Aqui a gente vê que Ciro os liberta, né? Então esse povo, eles são agora estagnados espiritualmente, desacreditados, desmotivados e abandonados. Imagine um povo que foi guiado pela forte mão de Deus, agora é um povo que não sabe sequer se o Senhor continua sendo o Deus deles. Eles não acreditavam mais, eles acreditavam dessa forma: nós estamos sozinhos, e agora, o que fazer? O que seria de nós sem a presença do Senhor? E Esdras, ele escreve esse livro para mostrar para o povo de Judá que Deus continua sendo o Deus de Israel, o Deus deles. Como uma carta de animem-se, o Senhor Deus, olha, vocês afastaram dele, fato, mas ele continua sendo Deus, e ele fez uma aliança com vocês, e Deus ele não quebra a sua aliança com o seu povo. Eu achei isso maravilhoso também, meus irmãos. 1ª Crônicas foi escrito com um duplo propósito de encorajar e exortar esse povo que estavam voltando para Jerusalém, porque eles estavam exilados, eles perderam
a sua história. Eles foram dominados, assim como você pega um pássaro e prende ele numa gaiola, o povo de Judá estava desse jeito, estavam presos, cativos. E a ideia de Esdras é encorajar esse povo. Vocês vão voltar para casa, vocês vão voltar para a terra de vocês, vocês vão voltar para a promessa de vocês, mas vocês precisam obedecer, porque senão vocês serão levados cativos novamente. Era essa a preocupação de Esdras. E existe uma comparação também do livro de 1ª e 2ª Crônicas com Reis. Muitos falam por quê? Por que esse livro foi escrito? Porque quando que você lê 1ª e 2ª Reis e vai entrar em Crônicas, parece o mesmo livro. É muito parecido. A genealogia, tudo. Parece que o judeu gosta de genealogia, gosta de anotar nome. Nunca vi. Você vai ler no Antigo Testamento só nome, repete tudo que é tanto de nome. Então a ideia é, as pessoas perguntam, os historiadores perguntam por que esse livro foi escrito, sendo que 1ª e 2ª Reis abrange praticamente todo o contexto de 1ª e 2ª Crônicas. Dá a impressão que está lendo a mesma coisa. Portanto, mesmo que sejam semelhantes, não são idênticos. É uma espécie de livros sinóticos. Quando você vai para a Nova Aliança, você lê Mateus, Marcos e Lucas. São livros sinóticos que falam praticamente a mesma coisa, mas com uma ótica diferente, destinado a um grupo de pessoas diferentes. Um quer dizer que Jesus Cristo é rei, o outro quer dizer que Jesus Cristo é Deus, mas eles estão falando da mesma coisa, mas não são os mesmos livros. Não são idênticos. A ideia aqui, meus irmãos, é justamente essa. Esdras, ele quer apenas reforçar o que aconteceu em 1ª e 2ª Reis. Observe, é segurança para aquele que ouve, como diz Paulo. Muitos então não entendem o porquê dos 2 livros estarem na Bíblia, devido ao fato de serem muito parecidos em conteúdo. Porém, existem algumas diferenças, e eu coloquei aqui para comparar, meus irmãos. Reis, quando ele escreve, Reis escreve sobre a história de Israel e Judá. Crônicas escreve sobre Judá. Presta bem atenção, meus irmãos. Reis escreve sobre a história de Israel e Judá. Crônicas escreve sobre Judá. Reis enfatiza os profetas. Crônicas enfatiza os sacerdotes. Reis trata do reino e dos reis. Crônica trata do templo e dos sacerdotes. Reis termina com o povo que vai para o cativeiro. Já Crônicas termina com o povo voltando do cativeiro, sendo libertos. Reis termina com esperança. Crônicas também termina com esperança. Glória a Deus. Aplicação pessoal, meus irmãos. Enquanto 1ª e 2ª Reis evidenciam o pecado do homem, o livro de Crônicas destaca a soberania de Deus. E isso precisa caminhar juntos. Não é porque nós lemos o livro de 1ª e 2ª Reis que vai ser explícito, né? O pecado, o homem é pecador, o homem é caído, o homem, ele sempre vai pecar contra Deus. E já Esdras, em 1ª e 2ª Crônicas, ele enaltece a soberania de Deus. Nós precisamos ter isso claro em nossas mentes. Somos pecadores? Claro que somos. Mas nós precisamos olhar para a forte mão do Senhor que nos mantém de pé. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O livro de Crônicas mostra aos seus leitores que Deus, mesmo diante da infidelidade do homem, mesmo diante de tantas falhas, Ele continua honrando as alianças que fizera com o seu povo. E a parte mais linda, meus irmãos, é Jesus Cristo em Crônicas. Eu espero muito conseguir mostrar para vocês isso aqui. Queria muito que os irmãos conseguissem entender da forma que eu entendi. Jesus Cristo, ele é prefigurado em 1ª Crônicas de forma semelhante que ele é prefigurado em 1ª e 2ª Reis. O que acontece, meus irmãos? Lá em 1ª Crônicas 21, eu gostaria que você já abrisse, Crônicas 21. Enquanto você abre, devido ao pecado, devido a essa falha, uma praga mortal caiu sobre o povo de Israel. O motivo é que Davi, ele faz algo que Deus não aprova. Davi faz um recenseamento.
Davi faz uma contagem e ele quer saber quantos homens para a batalha ele tem. Eu quero ler com os irmãos. Estou aqui para ler, mas eu quero ler com os irmãos. Vamos ler do versículo 1. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan. Ó, Dan aí, ó. Eu tinha que fazer essa piada, irmãos. E tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei meu e Senhor. Não são, porventura, todos eles súditos do meu Senhor? Porque o meu Senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, a palavra de Davi prevaleceu, e não quis ouvir. De modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel, então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi um relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 só de Judá. Mas Joabe, olha o que esse cara fez, ele não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem de Davi, no caso, lhe parecia absurda. Essa ordem foi o que, irmãos? Reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu povo, porque cometi uma grande loucura. Irmãos, essa passagem aí no versículo 9, Deus, ele direciona a quem a exortação? A Gade, não é? Deus, ele sequer, ele falou com Davi. Sequer ele falou com Davi. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vai dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Que medo, meus irmãos. Gade foi a Davi e ele disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Meus irmãos, olha só a situação. E o que Davi escolhe? Davi escolhe sofrer nas mãos de Deus. Ele fala: olha, eu prefiro estar debaixo das potentes mãos do Senhor do que perecer nas mãos dos homens. Qual que você escolheria? Vamos continuar a leitura? Onde que a gente parou? Isso, obrigado. O Senhor ouviu, aliás, o Senhor enviou, assim uma praga sobre Israel. E 70.000 homens de Israel morreram. No original fala que morreram na hora. Meu Deus. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe. E disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele mesmo momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Olha esse 16. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Meus irmãos, o que é isso? Que coisa, meu Deus. Camarada olhar para cima e ver um anjo entre o céu e a terra. Oh, meu Deus do céu. Onde que eu parei, meus irmãos? Isso. Esse óculos não está dando muito certo, não. Tá.
Davi olhou para cima, vou ler novamente, e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal? Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram, ó Senhor meu Deus? O teu castigo caia sobre mim e sobre minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando trigo, virando-se, viu o anjo do Senhor, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno de sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei e Senhor faça dele o que desejar. Eu darei bois para holocaustos, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para oferta de cereal. Tudo isso dou a ti. O rei Davi respondeu, porém, Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Glória a Deus. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o nome do Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha, Isso. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, no Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Davi, ele decidiu perecer sobre os braços, sobre as mãos do Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Então, irmãos, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. 2 Crônicas 3, 1. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido ao seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local providenciado por Davi. A gente está falando sobre Jesus Cristo em Crônicas, a prefiguração de Jesus Cristo em Crônicas. E incrível aqui que esse lugar, mesmo lugar onde o Senhor apareceu para Davi, que nós acabamos de ler, é o local exato aonde o templo ele foi reerguido, amém? Muito provável também que nesse mesmo lugar seja também o local aonde Deus pede Abraão para Isaac, aliás, isso, pede Isaac para Abraão. Quase que eu inverto aqui. No Novo Testamento, Paulo cita 3 vezes que nós cristãos somos templos de Deus, somos morada de Deus e somos santuário de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, nós vamos ler capítulo 3, versículo 16, nós vamos ler 1 Coríntios 6, 19, depois nós vamos ler Efésios. Primeiros Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Na minha Bíblia está escrito assim, meus irmãos: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Já em 1 Coríntios 6,19, vamos ler comigo lá, meus irmãos, só avançar um pouquinho.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Já Efésios, abra sua Bíblia, Efésios 2, nós vamos ler do 19, versículo 19 ao 22. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 19 ao 22. Glória a Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados, presta atenção, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus pelo Espírito Santo. Presta atenção, meus irmãos. Davi, ele comprou aquele terreno, aquela eira, por ouro puro. Por ouro. E Jesus Cristo, meus irmãos, ele comprou um local com seu próprio sangue. Jesus Cristo hoje é o local exato onde nós, como igreja do Senhor, estamos sendo a cada dia edificados. Amém? Glória a Deus. Edificados sobre o fundamento que é o próprio Cristo. E eu queria concluir 1ª e 2ª Crônicas. Amém? 2ª Crônicas termina com o decreto de Ciro, rei da Pérsia, libertando Judá do cativeiro. Eles acreditavam que Deus havia esquecido deles. E o que Esdras faz? Esdras diz para esse povo: olha, Deus, Ele não se esqueceu de vocês. Eu queria aplicar isso aqui nessa noite para cada um de vocês. Eu tenho certeza que todos nós passamos por diversas dificuldades. Todos nós passamos por problemas. A ponto de nós olharmos para o lado e falar assim: gente, Deus me abandonou. Sendo que a verdade é que Deus não nos abandona. Somos nós quem nos afastamos do Senhor. Mas eu quero dizer algo para você: se aproxime do Senhor. Se aproxime do Senhor. Nós somos a continuação desse povo aqui, meus irmãos. Em nome de Jesus, que vocês possam guardar essa palavra, que vocês possam ter um prazer em se relacionar com o Deus dessa palavra, em nome de Jesus, e aplicar essa palavra em nome de Jesus. Então Deus, Ele não se esqueceu desse povo. E ironicamente, Deus usa um governante pagão para iniciar o processo de libertação desse povo. Não sabemos o propósito, mas nós sabemos o que aconteceu com o fim da história desse povo aqui. É só olhar para nós. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos olhar para a palavra de Deus, amar a palavra de Deus e colocar em prática a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, eu te agradeço por esse momento. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua capacidade, meu Deus. Oh, Deus, que o meu coração possa cada dia, Deus, se interessar pelas suas palavras, meu Deus. Eu te agradeço, Pai, porque a tua palavra, ela mostra para nós que o Senhor nunca nos abandonou. Deus, a tua palavra revela ao seu povo a aliança que o Senhor fez. E hoje nós temos uma aliança que Jesus Cristo fez com o seu povo. Deus, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E que a nossa mente, o nosso coração possa continuar, Deus, aberto, Deus, para a tua palavra. Eu te agradeço e te louvo pela vida de cada irmão, Deus, que saiu da sua casa e veio aqui para ouvir, Deus, e compreender a tua palavra. E seja conosco, Pai, agora, e seja conosco, Pai, no decorrer do culto que prestaremos ao Senhor. Seja adorado aqui hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.
Ei, som. Ei. Tá ouvindo aí, Léo? Ei. Ei, som. Ei. Tá ouvindo? Mas você já conectou lá já? Ei. Ei, som. Aí talvez tá com algum... Vai mexendo aqui, ó. Ei. Ah, o volume. Todo para cima. Ei. Todo para cima. Ei. Ei. Som. Tá dando? Ei. Deu aí? Aí você vai contar. Isso aí, nós vamos passar uma fita aí.